Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Misteriosa Inteligência Inata, e ela foi dada em Gaithersburg, Maryland, Estados Unidos. Essa e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro dá um passo para o lado, mas ainda está conectado. Nós já dissemos antes, não é uma possessão. A canalização não é uma possessão. A canalização é uma fusão com permissão. Um acordo com a consciência de um ser humano com seu próprio eu superior. Um acordo que não é difícil fazer desde que a caixa na qual ele esteja, de crença e tradição, permita. E se foi ensinado a vocês que isso não é algo apropriado, é difícil canalizar. Requer aquele treinamento e aquela prática, e então se torna confortável. Para meu parceiro é mais do que confortável, pois ele admitiu que apenas desejava estar aqui e não retornar. É um belo lugar onde o ser humano pode se sentar e ser, por alguns instantes, estar onde a informação é entregue. Ele se torna então um tradutor. Ele pega a minha informação e lineariza, colocando em sua própria linguagem. É um processo. Os filtros que o ser humano tem, que são então desenvolvidos pela caixa de sua tradição, precisa ser limpo. E então a mensagem se tornará sucinta, o mais completa possível, e entregue de tal forma que faça sentido. E é por isso que eu estou dando a ele 2 vezes esta canalização. Meus queridos, conforme vocês ouvem essas coisas esta noite, elas talvez não façam sentido. E, portanto, é por isso que nós damos a opção para escutá-la mais tarde, talvez até que ela seja transcrita, para que haja um tempo quando você puder ficar tranquilo e refletir sobre ela, para que você possa conectá-la com algumas outras partes de informações e compreender como elas estão conectadas. Neste momento, meu parceiro está conectado corporalmente comigo. Ele ouve a voz dele mesmo. É difícil explicar como tal coisa poderia acontecer. É apropriada em todas as formas, já dissemos isso antes. E aqueles que estão ouvindo-a agora são aqueles que deveriam escutá-la agora. Portanto, conforme eu começo essa lição, eu quero lembrar-lhes por que estou dando-a, pois nós nunca discutimos estas coisas desta forma. Já é tempo de lançar os fundamentos do trabalho de solo para o futuro. E a melhor forma de fazê-lo é dar uma exposição de como as coisas funcionam dentro de vocês. E conforme nós expomos estas coisas, usamos uma linguagem com a qual vocês não estão acostumados, conceitos que vocês não trabalharam com eles antes, realmente. E nós estamos conscientes disto. Mas precisa começar onde ele precisa começar. E na sala há caminhos de vida no momento que estão usando o que nós vamos discutir e alguns que não têm nenhuma ideia do que nós falaremos. Isto é um respeito pela variedade de consciência que está aqui, pois para os passos de aprendizado no qual vocês estão, pois alguns de vocês têm feito esse tipo de trabalho,
desde que podem se lembrar. E outros de vocês estão apenas agora despertando para os potenciais de quem vocês são. Independente disto, nós damos a história e os ensinamentos como se todos vocês estivessem a bordo com todo ele. E isto é apropriado para o dia. Há processos dentro do corpo humano que são muito difíceis de explicar. Eles são esotéricos, processos esotéricos. Nós demos a vocês, apenas recentemente, vários deles, como eles estão se recalibrando e, apenas recentemente, como eles funcionam. Nós começamos a falar sobre a sincronicidade e como ela funciona com o corpo humano. E Gaia, e os guias, e o outro lado do véu. Nós demos a vocês uma palestra sobre o Akasha esquivo. Como ele fala com as células do seu corpo. Está em seu cérebro, não está? O que ele diz? Vocês podem ouvir essas mensagens no passado. Falamos sobre os sistemas de crenças conceituais e como eles estão começando a funcionar ao seu favor e como a consciência está se tornando menos linear. Todas essas coisas que pareciam ser conceitos de uma mente elevada, mas alguns de vocês estão usando-os agora. Há um em particular que nós deixamos para agora. Porque ele é difícil explicar. E há revelações hoje sobre como ele funciona, que nós não dissemos antes, ou explicamos anteriormente. Há um sistema completo que nós canalizamos para vocês no passado, que nós chamamos de os 9 atributos do ser humano. Estes atributos se relacionam entre si em um círculo. E eu quero que meu parceiro ensine-os no futuro próximo. Eu quero que ele desenvolva em pelo menos 3 partes de treinamento, para que as pessoas possam colocá-los juntos, ver como se relacionam e compreender-se melhor. Os 9 atributos, como nós canalizamos, foram 3 grupos de 3. Não tão difícil. A dificuldade começa a ver como eles se relacionam uns com os outros e o que eles são e o que eles podem significar para vocês, como eles estão conectados hoje, mas como eles estarão conectados amanhã. 9 deles. Nós dissemos a vocês que 3 deles, um em cada grupo de 3, tem o mesmo nome, o Eu Superior. Nós dissemos que havia o grupo corporal humano, o grupo da alma e o grupo de apoio, e o Eu Superior está em cada um desses grupos. Mas aquele sobre o qual queremos falar hoje está naquilo que nós chamaremos de o grupo corporal humano. E, no entanto, assim como muitos dos outros, há mais com relação a ele do que parece. E o seu nome é inata, inteligência inata. E, portanto, a palavra inato ou inata será uma parte da consciência humana que todos vocês têm no nível corporal, que nós discutiremos hoje de uma forma que nós nunca discutimos antes. Dizendo a vocês apenas um pouco sobre ele, mas o bastante para despertar o seu interesse e fazer com que você compreenda que há mais coisas em você do que você imagina. Inata. A sabedoria inata tem sido descrita no passado como a parte inteligente dos seus eus. A parte inteligente. Agora, isso pode indicar que existe uma parte que não é inteligente, mas vamos dizer que é uma parte mais ignorante. E acredite ou não, aquela parte ignorante é o seu cérebro.
Agora, o cérebro percebe muitas coisas e é um calculador ao máximo. É o melhor instrumento de memória na Terra hoje. Tudo que você já experimentou está lá. Ele tempera a forma como você comporta, o que você faz, como você age, no que você acredita, o que você pensa. Mas deixe-me contar-lhes onde ele falha. Ele não sabe nada sobre o que está acontecendo em seu corpo. Você pode intelectualizar por muito tempo. E, no entanto, você nunca descobrirá a partir do cérebro como suas células estão. Você tem uma alergia a alguma coisa que você não experimentou ainda? Talvez. Há uma comida que talvez você nunca tenha provado? Há um produto químico que você ainda não viu? Como você saberia? A sabedoria inata sabe? A inteligência inata é o corpo inteligente. Sabe tudo sobre tudo. Ele realmente é inteligente, tão inteligente quanto o cérebro, mas de uma forma diferente. Portanto, o que você faz para descobrir se você é alérgico a alguma coisa é colocar aquele algo em sua mão e fazer um teste muscular. E isto é chamado de cinesiologia. Uma grande palavra para algo tão simples. E no teste muscular, você está utilizando a química corporal para dar a você um sinal de sim ou não sobre algo que ele sabe e você não. Teste muscular. Portanto, no processo desse procedimento, você compreende que você reconhece que há uma parte do seu corpo, do seu sistema corporal, que sabe mais do que seu cérebro? Oh, sabe muito mais sobre o que você é alérgico, meu amigo. Está tão sintonizado com seu DNA. É parte do seu processo. É parte da sua evolução. É mais mesmo do que apenas isto. Inteligência inata. A inata dá as mãos ao seu eu superior em todos os 3 níveis que nós discutimos. Isso é difícil para nós descrever, mas se você colocar em um mapa circular, você traça linhas entre eles, você verá o que eu quero dizer. É o seu corpo inteligente. Você não acha ilógico pensar por um instante que você tem algum tipo de doença atacando seu corpo e não saber disto? Você não acha estranho, ser humano, que há certos tipos de doenças que podem esconder-se em você e você apenas sabe através do seu desconforto ou através da sua morte? E você nunca teria um sinal do seu cérebro, a não ser a dor. Mas a inteligência inata sabe quando acontece. A inata conhece quando ele entra em seu corpo. Conforme os glóbulos brancos que vão para os lugares onde eles precisam ir para combater e vocês não têm nenhuma ideia, a sabedoria inata está alerta. O que é e onde está? Isto é difícil. Nós dissemos a vocês, querido ser humano, que a informação esquiva do akáshico não está em seu cérebro. Você não pode ir ao seu cérebro para descobrir quem você costumava ser e quando. Porque o cérebro apenas recebe aquela informação conforme ele precisa dela e conforme é transmitida do seu DNA. A inata é a mesma coisa. Não está em seu cérebro, mas está em cada célula do seu corpo, cada pedaço de DNA. Mas a diferença entre a inata e o akasha é que a inata está por cima, está sempre transmitindo, está sempre lá.
E se você souber como ouvir a ela e onde ela está, você pode se sintonizar. Teste muscular é uma forma. Há outras. Alguns de vocês sabem. A sabedoria inata é aquilo que responde à acupuntura. Você sabia disto? O seu cérebro não. A inata está consciente de todas as coisas e está transmitindo o tempo todo. Ela transmite de forma tão grandiosa que flui diretamente para aquilo que você chama o Merkaba do corpo. Agora estamos falando sobre um campo ao redor do seu corpo que pulsa de forma muito forte com informação, que aqueles que têm a habilidade de ver podem ler. Bem-vindos ao médico intuitivo, que pode permanecer à sua frente em vários níveis de sucesso e ler a sua inteligência inata. Eles não precisam fazer teste muscular. Eles sabem que algo está acontecendo com você. Eles podem vê-lo no campo que está ao redor do seu corpo. E você pensa que um médico intuitivo está olhando para o seu fígado ou o seu coração e está fazendo algum tipo de análise, porque é aí que você compreende, essa é a sua caixa, você não tem nenhuma ideia que eles estão sentindo a energia quântica que a sua sabedoria inata está irradiando da sua saúde, ou o que está acontecendo em sua química, ou o que pode estar se desenvolvendo em seu interior. É diferente do que você imaginava, não é? Esta é a sabedoria inata. E esta é apenas uma das coisas que a sabedoria inata faz. É a parte mais inteligente celular do seu corpo, mas não só isto. O que eu vou dizer a seguir, nós já demos antes. Mas eu quero explicá-lo melhor. A sua sabedoria inata também é o governador daquilo que você precisa. Agora, vire a página comigo. Nós falamos no passado sobre minerar o Akasha. Portanto, vamos abrir aquela porta por um momento. Será possível, meu querido, que você pode ir para o grande armazém dos atributos das suas vidas passadas e pegar algo que você precisa hoje? E a resposta é sim. E a forma como isso é feito precisa passar e ter a mestria da sabedoria inata, porque o corpo inato inteligente sabe o que você precisa. Ele é, portanto, o governador, o filtro do que você pode puxar do seu registro akáshico e usar. E ele dirá não para coisas frívolas e dirá sim para as coisas que irão permitir que você se cure de doenças, viva mais tempo e aumente a porcentagem de eficiência do seu DNA. Ele não importa como você se parece, como você faz. Ele se importa com a sua saúde. Se você quer ir para dentro do seu Akasha e puxar algo que você precisa para a sobrevivência, está lá, direto lá com você. Se você quer ter uma pele mais clara, não estará. Se você entende o que eu quero dizer. É o governador para minerar o Akasha. A propósito, o Akasha é supremamente minerável. Vocês mereceram o que vocês viveram, meus queridos. E não está lá muito longe, não está muito profundo. Está tudo disponível na sopa que está lá para você o tempo todo. Se você tem uma doença em seu corpo agora, meu querido, e você quer minerar o registro akáshico de uma forma que apenas você poderia saber, apenas sua consciência, com prática e maturidade, pode trabalhar em um problema que é apenas seu para minerar quem você é e quem você foi e trazer à tona aquilo que vai curá-lo. A sabedoria inata é responsável pela remissão espontânea.
Pois a sabedoria inata pode ir e puxar as coisas no registro akáshico e colocá-las em sua estrutura celular. Essa é o quão ela é inteligente. Você já esteve em alguma reunião e alguma coisa é dito ou um sentimento acontece em você e você se arrepia? O que é isto? Você diria que são arrepios de validação. Adivinhe de onde vieram esses arrepios? Da inata. A inteligência inata está sinalizando a você a verdade, não o seu cérebro. Meus queridos, seu cérebro entrará no caminho. É o cérebro que tem a caixa da crença, é o cérebro que tem quem você é baseado em experiência, em memória, mas é a sabedoria inata que sabe a verdade. Um dos atributos do futuro ser humano, e nós já demos isto antes a vocês, é construir uma ponte entre sua consciência humana e a sua inteligência inata. É uma das três coisas na parte celular dos 9 atributos, as partes das energias humanas, onde uma ponte pode ser construída para que você não precise mais fazer teste muscular, para que você possa se tornar o seu próprio médico intuitivo a respeito da sua própria estrutura celular. Isso não faz sentido? Portanto, quando algo invade o seu corpo que não é apropriado, então seu cérebro nunca diria a você, e que a sua sabedoria inata sabe, quando a ponte estiver completa, a sua intuição dirá: há algo diferente. E você poderá não saber o que é, mas você irá para alguém que poderá ajudar você a saber, e será muito antes do que esperar o seu cérebro te dar a dor, se você sabe o que eu quero dizer. Tudo isso também é inteligência inata. A inata faz tantas coisas por você, e alguns de vocês estão começando a captar outra imagem, e é para aí que eu vou. É um conceito que nós não trouxemos, na verdade, anteriormente. Nós iremos chamá-lo de algo. Por favor, não compreendam mal. Vocês apenas têm uma palavra para isto. A palavra é chamada cérebro. Portanto, nós vamos dar um outro conceito. A inteligência inata é o seu segundo cérebro. Ela não funciona como o seu primeiro cérebro de forma alguma, mas é inteligente. E é muito inteligente. E sabe o que você precisa. E é o governador que te impede de captar as coisas erradas, assim como o seu cérebro é. De uma forma diferente. Deixe-me mostrar-lhe o que eu quero dizer. Aqui está um quebra-cabeças, um enigma da medicina. Quando um acidente acontece e rompe a sua medula espinhal e você fica sem nenhuma sensação do pescoço para baixo, há algo interessante que continua a funcionar. Uma delas é o seu coração. Outra é a digestão. E há outros também que funcionam. Os órgãos do corpo, muitos deles, continuam a funcionar, mesmo que tenha sido dito a você que o seu cérebro, o seu sistema nervoso central é aquele que envia os sinais para que eles funcionem, e de repente, o conduto por onde os sinais são enviados está rompido. Portanto, o que os mantém funcionando? Quando você tem um coração que depende de sinais do cérebro de forma regular, e o cérebro está desconectado, ele ainda está funcionando. Como você acha que isso funciona? E agora eu direi. Porque a inteligência inata assume, ela sempre está lá. E os órgãos funcionarão. Mesmo reprodução acontece, o coração continua. A digestão é um segundo coração, é um segundo fígado, você poderia dizer. A inata é um segundo cérebro.
E estas são as coisas que às vezes intrigam a medicina. Eu acabei de dar a resposta. Existe uma outra inteligência em seu corpo, que é mais inteligente sobre coisas celulares do que seu cérebro é. Portanto, agora eu quero finalizar isto. O que você deveria fazer com essa informação? Eu quero que você entre em contato com sua sabedoria inata. É a conexão do coração, meus queridos. O eu superior e a inteligência inata e a consciência humana são as três energias humanas que precisam se fundir. A consciência humana, eu superior e inata. Quando o DNA começa a funcionar em uma eficiência mais elevada, há pontes que começam a ser construídas entre essas coisas. Você começa a sentir isto. Quando você reconhece e sente a verdade. Quando você começa a reconhecer o discernimento e cognizar pelo que ele é. Quando você para de olhar ao seu redor procurando respostas, e elas vêm do seu interior. Quando você deixa de lado a falta de sentido daqueles que dirão a você que vocês nasceram sujos, ou que a sociedade está tentando controlar vocês, ou que onde quer que vocês olham existe uma conspiração contra vocês, e vocês começam a compreender a verdade de que vocês são uma parte de Deus nesse planeta e são mais inteligentes do que isto. Porque você pode discernir o que está e o que não está acontecendo. O ser humano se torna mais inteligente quando os dois cérebros se reúnem. E você é então capaz de ver sua própria situação de saúde, de captar as coisas antes que elas saiam do seu controle, poderão saber o que vocês precisam, saber como vocês precisam comer baseado em seu registro acástico, quem você costumava ser e o que satisfaz a estrutura celular da melhor maneira. Cada um de vocês tem uma diferente dieta baseado no que funciona para você. Não existe tal coisa como uma dieta iluminada, a não ser para você. Nós dissemos essas coisas antes, mas nunca dissemos de onde veio isto. A sabedoria inata é inteligente. Agora, conforme estas coisas começam a construir uma ponte entre elas, tudo começa a mudar, e as perguntas que você faz nesta sala, e elas são sempre as mesmas. Como eu posso, seu nome entra aqui. Cada um de vocês. Eu gosto disso, mas como eu posso? Preenche os espaços em branco. Eu quero ir aqui, eu quero saber isso, como eu posso? Preenche o espaço em vazio. E o dia está chegando, quando você nunca precisará perguntar. Da mesma forma que hoje você não perguntaria como eu vou de A para B. Você não para alguém no meio da rua perguntando como você pode andar. Você não pergunta a alguém como entrar no seu carro ou para onde ele está indo. Isto é você com você e você precisa entender. Mas quando trata-se de coisas esotéricas, você não sabe. E você sente que está na escuridão. E há partes faltantes. Quando essas coisas começarem a se fundir, as partes faltantes começarão a se preencher e vocês serão muito mais inteligentes sobre vocês. E uma das coisas que ocorrerão é que você saberá que não é daqui. Você é do grande sol central, de onde eu sou. Você saberá que você é eterno. Você saberá que tem apenas uma vida. E será algo que você saberá, assim como a sabedoria inata sabe, e não algo que você está tentando intelectualizar com um computador em sua cabeça. É a conexão do coração ao máximo.
A inata é o que cria as emoções. Deixem-me dizer-lhes, meus queridos, a inteligência inata ajuda vocês a se apaixonarem e dá a vocês energias que vocês não podem explicar, de forma que vocês ficam um pouco loucos. E ninguém pode explicar aquilo, mas a sabedoria inata sabe tudo sobre isso. Muda cada célula do seu corpo e elas soarão verdadeiras. Não há nada como isto. Vocês podem ver como a inteligência inata servirá a vocês e como ela dá a mão do eu superior e sabe sobre Deus em vocês. E essa foi a nossa história para hoje, sobre algo em você que talvez você não tenha conhecido, a extensão dela, o que ela é, como ela funciona, qual a importância que ela tem. E é você com você. Não é uma entidade que está dentro de vocês, meus queridos. São vocês, a parte inteligente de vocês mesmos. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Misteriosa Inteligência Inata, e ela foi dada em Gaithersburg, Maryland,